Um título no HTML, ele é um elemento que se chama H1. Então, como que eu faço para dizer onde começa esse elemento H1 e onde termina esse elemento H1? Eu faço isso através dessas marcações aqui. Eu escrevo H1 entre esses sinais aqui de menor que e maior que, para marcar o início do título, e aqui no final do título eu escrevo também H1 entre os sinais de menor que e maior que, só que com uma barra antes da palavra H1. Essa barra significa que eu estou encerrando o elemento H1. Ou seja, esse elemento ele é aberto aqui no primeiro H1 e ele é fechado aqui no segundo H1, que tem essa barra antes. Essas marcações são chamadas no HTML de tags. Tags é uma palavra que em inglês significa etiqueta, ou seja, eu coloquei uma etiqueta para marcar o início do título e coloquei uma etiqueta para marcar o final desse título. O elemento em si que eu criei, ele se chama H1, o HTML já sabe que isso é um título, e a etiqueta para fechar o título tem uma barra antes dos caracteres H1. Então, é assim que o HTML funciona. Crio tags de abertura e tags de fechamento para demarcar os pedaços de texto, né, os trechos de texto que eu quero, e vou definindo o texto todinho. Com isso fica claro as letras ML de HTML, onde M significa markup e L language, ou seja, linguagem de marcação. HTML é simplesmente isso, uma linguagem onde eu vou marcando os trechos do texto com essas tags. E eu tenho que obedecer essa forma de escrever a tag, ou seja, eu escrevo o nome da tag entre os sinais de menor que e maior que. Ou seja, essa regra para escrever o código HTML ou qualquer tipo de código se chama sintaxe. Eu tenho que obedecer essa sintaxe para o navegador entender que aquele trecho de código ali é um título. Quando eu salvo esse documento e recarrego a página no navegador, pronto, o navegador já sabe que aquilo é um título e já vai formatar a página de acordo com isso. E, para continuar demonstrando, eu vou criar aqui um outro título, que é o elemento H2, ou seja, um título um pouco menor, e eu tenho até o H6, né, seguindo esse mesmo raciocínio, ou seja, são 6 elementos que já existem no HTML, e para criar parágrafos, vou colar aqui mais um trechinho de texto só para demonstrar, eu uso uma tag que se chama P. Então, eu abro o elemento parágrafo com a tag P e fecho o elemento parágrafo com a tag de fechamento P. Ou seja, uma tag de abertura e uma tag de fechamento, elas criam o que a gente chama no HTML de elemento. Ou seja, aqui nesse código, então, eu já tenho um conjunto de elementos, 2 parágrafos e 2 títulos. Ainda ficou faltando demonstrar como a gente vai fazer a quebra de linha, mas eu vou demonstrar isso no próximo vídeo e você vai entender por quê.